Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal do Facebook, tá entrando aqui também no Instagram. Muito bom. Sejam muito bem-vindas a este dia, a mais esta live. Bom dia, pessoal do Instagram, queridas do Instagram, que estão me seguindo, que estão dando a sua contribuição, o seu carinho, não é? O seu tempo também, não é? Para me acompanhar. Eu estou muito satisfeita, muito feliz de ver o crescimento do Instagram, né, das pessoas, o interesse, não é, o engajamento, assim, as pessoas realmente têm vindo e têm participado. Ontem na live de quarta-feira, 19h30, foi transmitida pelo YouTube e pelo Instagram. Teve muita participação, não só as pessoas vindo, mas participando mesmo, dando a sua contribuição, colocando as suas dificuldades e a gente podendo ajudar, não é? Podendo minimizar essa dor, esse sofrimento, não é? Ontem foi morro de medo de dirigir, o que eu faço agora, não é? Hoje, seguindo a nossa programação deste mês, que eu falei que a gente vai ter toda uma linha de crescimento, não é? A gente vai falar sobre a escolha de vencer o medo de dirigir. Ontem eu falei um pouquinho e hoje eu vou falar mais. E eu quero relembrar também o que eu falei na segunda-feira, na terça, né? Eu comecei falando da bolha do medo, depois eu falei. Deixa eu lembrar o que eu falei. Nossa, deu um branco agora. Bom, enfim. Tenho falado sobre o medo, não é? Ontem eu falei sobre a questão de... sim, terça-feira eu descrevi o medo, eu disse o que era o medo, né? Expliquei, exemplifiquei, enfim, tudo. Falei sobre o medo especificamente. E ontem o que fazer para vencer o medo. E eu terminei dizendo que você precisa escolher. Tá? Depois de você identificar o medo, ontem a gente falou sobre identificar qual é o medo que você tem, porque medo de dirigir é um pacote muito grande e não dá para tratar esse pacote inteiro de uma vez, não é? Eu falei, por exemplo, que se você for ao médico e disser, doutor, eu estou com uma dor no corpo inteiro, você diz, eu tô com uma dor, e ele pergunta onde? Aí você diz assim, é no corpo inteiro. Aí ele fala, não dá para tratar o corpo inteiro, né? A gente vai ter que tratar uma parte por vez. Então, tratar uma parte por vez também é identificar qual é o medo que você tem especificamente, tá? E eu citei vários medos. Então, se você não assistiu ainda, aqui no Instagram, volta lá ontem, não é? Na live que está gravada à noite, da live da noite, não às 11h11, mas a live da noite. E aqui no Facebook eu vou colocar embaixo desse vídeo, vou colocar também o link para quem não assistiu a live lá no YouTube ou no Instagram, se preferir no Instagram também. E continuando isso, eu falei que a gente precisa identificar e que a gente precisa depois decidir. Bom dia, Geisa! Bom dia! Tudo bem, querida? Decidir se a gente quer vencer esse medo, se a gente quer empreender essa jornada de vencer o medo de dirigir. Porque, veja bem, não tem nenhum problema se você não quiser. Se você só disser assim, eu tenho medo de dirigir e tá tudo certo, e eu vou ficar por aqui mesmo, não tem problema, sabe? É decisão, é escolha, e escolha, graças a Deus, é livre, né? Nós temos livre-arbítrio para escolher, tá? Mas se você decidir escolher vencer o medo, então eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui exatamente para isso, para te ajudar, para te mostrar o caminho mais seguro, mais curto, mais correto, inclusive, né, o mais certo para você conseguir alcançar isso. Porque existe um caminho, não é? Você pode ficar caçando informações, caçando pessoas, inclusive, que possam te ajudar, pessoas da família, por exemplo, que você acha que vão te ajudar. Você pode ficar caçando um monte de coisa. Ou você pode pegar o caminho mais reto, né? Deixar desses atalhos que parece que são mais curtos, né? O atalho parece que é mais curto. Então, eu vou pegar esse atalho aqui que eu vou chegar mais rápido. Engano, engano. O atalho sempre nos leva para mais longe. Tá? Ele é falso, ele é enganoso, ele é ilusório.
O caminho mais certo é um caminho que vai exigir de você comprometimento, vai exigir de você um pouco de disciplina, vai exigir de você decisão, tá? E vai até doer um pouco. Eu sempre ouço essa frase e eu coloquei ela como tema hoje. Crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. Crescer dói por quê? Porque a gente mexe com as estruturas que a gente já tem, que a gente já está acostumado, com o que a gente conhece, e a gente fica muito confortável com aquilo que a gente conhece. O que você conhece? O medo de dirigir. É isso que você conhece. O seu lugar de conforto, por incrível que pareça, a sua zona de conforto é: eu tenho medo de dirigir. É o que você conhece. E aquilo que a gente conhece nos torna confortáveis. Nos deixa confortáveis. E é a nossa zona de conforto. Ok? Só que ficar nessa zona de conforto também não é confortável. Veja, crescer, sair dessa zona de conforto, sair dessa bolha, dói, exige decisão, exige comprometimento, até um pouco de sacrifício, talvez, não é? Mas ficar nessa zona de conforto, ficar nessa bolha, dói muito mais. Por quê? Porque a vergonha de você não conseguir dirigir, a vergonha muitas vezes de ter o carro na garagem e não conseguir pegar o carro, e aí você ouve piadinhas, e aí você tem que depender dos outros. Eu estava conversando com uma pessoa ontem que me ligou, dizendo que o marido dela teve um problema, ficou doente, e ela precisava levá-lo ao hospital. O carro estava na garagem, ela tem habilitação há mais de 10 anos, e ela teve que pedir para o vizinho levar o carro. Eu sei, pelo que as minhas alunas me falam, com quantas pessoas eu converso, e são centenas de pessoas, que isso é a coisa mais desconfortável que existe. Isso é o que mais dói nas pessoas. Essa dependência e essa humilhação de ter que pedir para outras pessoas dirigirem o carro, você tendo habilitação, você tendo sido aprovada, não é, para dirigir, você tem o comprovante de que você foi habilitada, de que você foi aprovada e é habilitada para dirigir, mas não dirige. Esse desconforto dói muito mais. A vergonha, a humilhação, a falta de realização, a falta da concretização do sonho de dirigir, tudo isso está contra a zona de conforto. É uma zona de conforto porque a gente conhece? É, a gente conhece. O cérebro fica muito confortável com aquilo que ele conhece. Só que nós não somos só cérebro. Nós somos sentimento, muito mais. Nós somos alma, muito mais. A nossa alma clama por liberdade. A nossa alma clama por realização. E eu sei que as pessoas que me seguem, que me procuram, elas querem alcançar essa realização de conseguir dirigir e ainda mais, não só conseguir dirigir, mas conseguir dirigir sozinhas. Sozinhas. Porque isso é o auge da independência, não é? Isso é o certificado de independência. Eu consigo pegar meu carro e sair sozinha. Mas eu vou contar uma coisa muito legal agora, que uma aluna que entrou recentemente para o programa de treinamento sem medo de dirigir, recentemente, faz menos de um mês, logo que ela entrou, ela disse o seguinte: Olivia, eu tinha uma amiga imaginária quando eu era criança. E ela me fazia não sentir sozinha, né? Eu não sentia solidão por causa dessa amiga imaginária. E aí, quando eu te conheci, eu assumi que a minha amiga imaginária agora era você. E aí, o que eu faço? Eu entro no carro, até me emociona isso, gente. É lindo de ouvir, de falar sobre isso. Realmente é emocionante. Fiquei muito emocionada agora. Eu coloco você no banco do passageiro e digo, né? Você é a minha amiga imaginária e você vai comigo para todo lugar. E aí ela se sente segura. Ela se sente feliz e realizada. Tanto é
que ela começou a dirigir na primeira semana. Assim que ela entrou para o treinamento, para o curso, Ser Meio Dirigir, ela começou a dirigir. Assim que ela começou. Por quê? Porque, na verdade, quando ela me ouviu falando dessa transformação, dessa realização, da concretização desse sonho, ela disse, é exatamente isso que eu quero para mim. Então, ela tomou a decisão de mudar. Ela tomou a decisão de enfrentar os desafios, os obstáculos, as crenças que ela tinha a respeito de dirigir, tudo, os pensamentos, tudo que era contrário, os hábitos contrários, porque a gente tem hábitos que são contra dirigir, né? Você tem hábito de não dirigir, eu também falo bastante sobre isso. Vou falar mais semana que vem, provavelmente, sobre os hábitos. Você tem um hábito de não dirigir. Ela foi contra toda essa, foi na contramão de tudo isso, decidiu enfrentar o medo, a estagnação, a vergonha, a humilhação, tudo, a zona de conforto. Ela decidiu e ela começou a fazer o que tinha que ser feito, que é seguir a orientação que eu dou dentro do curso, o plano de treinamento, não é? O programa de treinamento que eu tenho dentro do curso Ser Meio Dirigir. E imediatamente ela começou a dirigir, porque ela também colocou essa aliada, não é? Eu sou aliada de vocês. Eu acho que vocês entendem que eu sou sua aliada, né? Eu tô aqui para ajudar vocês. Então ela fez isso e ela hoje, assim, imediatamente, na verdade, questão de uma semana, ela já mandou um depoimento dizendo que ela estava dirigindo. Isso foi fantástico, sabe? Tem histórias impressionantes de pessoas que assumem, né, tomam para si mesmo a responsabilidade de realizar o seu sonho. Claro que você não vai sozinha, claro que ninguém é sozinho, claro que ninguém realiza nada sozinho, a gente precisa das pessoas. Eu preciso dos meus mentores, e eu tenho vários mentores, várias pessoas em quem eu me inspiro, várias pessoas que eu sigo, pessoas que chegaram aonde eu quero chegar. Como que você escolhe, como que você elege um mentor, uma mentora? A pessoa que está aonde você quer chegar. É isso que significa. Então, se eu sei como chegar nesse sonho de dirigir, se eu sei como fazer, o que fazer para você chegar nesse sonho de dirigir, por que você vai pegar atalhos? Por quê? Por que você vai ficar dando voltas, não é? Caminhos que você nem sabe se realmente vão dar aonde você quer chegar. Agora, justamente porque eu sei aonde ir, eu tenho um método, meu método próprio, não é? Meu método exclusivo, que é o DAP, Decisão, Aprendizado e Prática, que eu sempre falo que começa pela decisão. Começa pela decisão. Na verdade, começa pela consciência, não é? Se você assistir todo esse mês que eu vou falar, você vai desenvolver uma consciência de quem você é, onde você está e onde você quer chegar. Desenvolvendo essa consciência, você decide se você quer sair desse lugar que você está e ir para o lugar que você deseja. Gente, não tem como eu decidir isso por vocês. Não tem como. Eu posso ficar falando aqui dias, meses e anos. Isso não muda a vida de vocês. Não muda. O que muda é você decidir, assumir esse sonho e fazer o que tem que ser feito, pagar o preço de ter que realizar. Ou não pagar o preço de não realizar, porque não se engane, não se engane. Tudo tem um preço na vida. Tudo tem um preço, nada é de graça. Não existe uma lei que seja assim, você recebe sem dar. Não existe essa lei. A lei é dai e dar-se-vos-á. Dar para receber. Entende? Então você dá primeiro, depois você recebe. Você investe no seu sonho primeiro, você assume a responsabilidade, você assume o compromisso com o seu sonho, com você, com a sua liberdade, com o desejo de dirigir, assume mesmo, fala, eu vou agora, eu vou fazer o que tem que ser feito para realizar o sonho de dirigir. Ou você fica onde está e assume o preço, assume a responsabilidade também de não realizar. É simples, é simples. A vida é muito simples, não tem que complicar. Não é fácil,
não é leve, muitas vezes, eu sei que não é fácil sair desse lugar, eu conheço, porque eu estou nesse lugar em outras situações, não é? Eu fico me tirando o tempo inteiro da minha zona de conforto, e eu sei que é difícil, não é uma coisa simples, não é fácil, não é? Mas é possível. E principalmente quando você tem um mentor, quando você tem uma mentora, quando você tem alguém que diz por onde você tem que ir, que sabe o caminho mais reto, mais certo, sem atalhos, que pode ser um pouco mais longo, que pode ser um pouco mais dolorido, talvez, não é? Por mexer com essas estruturas já tão pré-fixadas, mas que é um caminho certo. Eu conheço esse caminho. Por que eu conheço? Porque eu tenho centenas de alunas que já fizeram esse caminho e estão redirigindo. E eliminaram o medo de dirigir. Porque, veja, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar o medo de dirigir. Senão você não consegue dirigir. Não é verdade? Agora, como fazer isso? Seguindo esse passo a passo que eu venho falando. Identificando o medo, identificar que você está nessa bolha de medo, que você vive permeada pelo medo, entende? Que você não pensa nele, você não olha para ele, na verdade, você evita olhar para ele porque acha que se você não olhar ele vai sumir. Isso não é verdade, não é? E cada vez que você fala de dirigir, você aumenta essa bolha. Na verdade, você engrossa, né, as paredes da bolha, como eu falei na segunda-feira. Entende? Então, você precisa entender que você tem que seguir um caminho que leve para o objetivo que você quer. E tem um passo a passo, e eu estou falando isso bem fracionado, não é? Bem detalhado, bem esmiuçado mesmo, um tópico de cada vez, para que você acompanhe esse raciocínio, para que você vá entendendo qual é o seu processo e possa decidir e tomar as atitudes necessárias para isso. Tá? A gente está construindo isso. Se você vier junto comigo, você vai construir esse caminho. Tá? Por quê? Porque eu estou aqui para te ajudar a vencer o medo de dirigir. Eu estou aqui para te ajudar, não só para vencer o medo de dirigir, mas te mostrar qual é o próximo passo. Porque só vencer e parar também não faz sentido, não é verdade? Você quer dirigir. O que você quer é dirigir. O que você quer é ser independente. O que você quer é realizar. É se realizar como pessoa, não é? Você pode poder dar a carona, poder socorrer seus pais, poder socorrer seus filhos, poder ajudar algum vizinho, poder ir para onde você quer na hora que você quer, ir para a igreja, ir ao supermercado, ir passear, não é? Ir ao shopping, enfim. Qualquer coisa que você deseje, na hora que você deseja. É isso que você quer. Então, vencer o medo de dirigir é o primeiro passo. E a gente tem passos, né? A gente quebra esse primeiro passo em vários subpassos aí, vários micropassos, né? Para você não ficar sobrecarregada e achar que não dá conta. Tá? Então a gente subdivide isso, e é o que eu estou fazendo nessa semana, a gente está subdividindo, a gente está explicando o que é o medo, a gente está mostrando aonde você está, como fazer. Na próxima semana a gente vai falar mais sobre hábitos, consciência, o que você tem que mudar para poder conseguir. Então existe esses micropassos, porque o ser humano não consegue absorver o todo de uma vez, não é? E a gente tem que ir passo a passo, e o próximo passo depois disso, a próxima etapa, na verdade, seria justamente criar o hábito de dirigir, não é? Começar a dirigir, tá? Então, eu quero que vocês, o meu desejo é que vocês enxerguem isso, não é? Que eu esteja sendo clara, que eu esteja sendo o mais objetiva possível, com a linguagem mais acessível possível, para que vocês consigam entender, consigam absorver, consigam acompanhar e consigam dar esses passos, tá bom? Mas tudo bem se você decidir não enfrentar. É um direito seu, eu respeito completamente, profundamente. Não acho que todo mundo tem que dirigir, eu acho que tem que dirigir quem quer. Né? Assim como qualquer coisa na vida, a gente tem essa liberdade, né? Eu quero falar, não quero falar, eu quero sair, não quero sair, enfim, qualquer desejo a gente tem o livre-arbítrio para escolher. Se você escolher não enfrentar esse medo, não tem problema nenhum, tá? Eu respeito, aceito e você segue sua vida, não tem problema nenhum, ok? Mas se você decidir
que você quer vencer. E olha só, nós estamos no mês de novembro, há uns 50 dias, hoje é dia 4, 55 dias do final do mês, do ano. É um tempo onde as pessoas já começam a fazer aquela reflexão, nossa, quais foram os planos que eu fiz o ano passado, o que foi que eu disse que ia fazer esse ano, o que eu fiz daquilo que eu disse que ia fazer, né, dos compromissos, dos 7 pulinhos na onda, né, enfim, a gente já começa a entrar nesse clima de reflexão. Tá? É um período muito alegre, é um período de festa, não é? A gente entra, já começa a sentir esse clima de festa, as lojas já estão enfeitadas, já estão vendendo árvore de Natal e tudo mais, você já começa a entrar nesse clima, mas junto com isso vem a questão da reflexão. E se você decidiu esse ano ainda resolver essa questão, dirigir, então você está no lugar certo, beleza? Eu vou terminando por aqui e te espero amanhã novamente com a complementação dessa semana a respeito da consciência, da clareza do que é o medo e como enfrentá-lo, né? Como decidir o que fazer para sair desse lugar, tá bom? Grande beijo do meu coração para o seu coração. Eu desejo que os seus sonhos se realizem. Tchau e até amanhã.